Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Quando você vê alguma notícia sobre Fernando de Noronha, qual é a ideia que passa pela sua cabeça? É o reduto de festas das celebridades? É o destino inalcançável, aquele onde só a elite do país consegue passar férias? Ou é o refúgio ecológico, um lugar para ter contato com a vida marinha e se desprender do tempo em praias paradisíacas? O arquipélago tem atraído cada vez mais gente e o número de visitantes bate recorde ano após ano. Nas últimas 3 décadas, o projeto Golfinho Rotador desenvolveu ações de pesquisa e monitoramento desse golfinho e realizou atividades de capacitação e de educação ambiental com a comunidade local. A coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador, a Cíntia Gerling, vai nos contar sobre como essas iniciativas geraram retornos para a sociedade e quais são os desafios para manter a ilha preservada. Seja bem-vinda, Cíntia! Boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes desse canal. Então, eu sou a Cíntia, como a Jenny já me apresentou, e queria agradecer muito, tanto pessoalmente como em nome do projeto Golfinho Rotador, o convite. Cíntia, conta pra gente o que é o projeto Golfinho Rotador e quais são as principais ações que vocês desenvolvem em Fernando de Noronha. Então, nós nascemos em Fernando de Noronha em 1990. Exatamente no Mirante dos Golfinhos, que fica ali, né, por cima da Baía dos Golfinhos, com uma licença de pesquisa, porque até 1990 não tinha nenhum projeto, nenhuma iniciativa que estudasse os golfinhos rotadores, que visitam quase que diariamente Fernando de Noronha, né? São golfinhos oceânicos que tem um hábito de à noite estar caçando, estar procurando alimento, estão gastando energia, disputando com tubarões, né, e outros animais marinhos o seu alimento. E aí no amanhecer eles procuram águas calmas para descansarem, para reproduzirem, para ter o cuidado parental, a socialização entre os indivíduos, que é uma espécie de golfinho que nada, né? Que vive em grandes grupos. Então, de manhãzinha eles chegam em Noronha e, né, completam esses ciclos que são essenciais para a vida deles. Então, até 1990 não tinha nenhuma instituição, como eu falei, que estudasse, que monitorasse esses animais em Fernando de Noronha. Tem não só uma importância, né, ecológica muito grande para o próprio ecossistema, como também ele passa a ser um símbolo muito importante para o turismo, né, por ser um animal que é muito procurado pelo turismo, por ter uma importância ecológica, é muito importante que haja esse monitoramento, esse acompanhamento do animal. Então, por isso que a gente começa como uma licença de pesquisa, né? O projeto. Até então, 1990, Noronha tinha pouco turismo ainda. No nosso início, que a gente trabalha com educação ambiental nas escolas, né? Na época, a gente tinha já a escola de referência ensino médio do arquipélago do Fernando de Noronha, que é uma escola pública, né, do estado de Pernambuco. E desde então, a gente então trabalha com pesquisa e educação ambiental. E com o incremento do turismo, cada vez mais turismo náutico, e a procura por Fernando de Noronha, né, por ter um destaque como paraíso ecológico, que seja pela sua beleza cênica, ou mesmo a facilidade de se conhecer a vida oceânica, né? Então, o turismo, para quem curte, né, observação de fauna, é maravilhoso, o ponto. Né? Então, a gente começa também a se dedicar a cursos de formação para a cadeia toda produtiva do turismo de Noronha. Então, a gente começa a dar cursos de formação para os condutores de visitantes, para o pessoal que opera com barco, para os pousadeiros, para os empresários locais de forma geral, que o turismo sempre fosse balizado por diretrizes sustentáveis, né?
porque a gente está falando de um patrimônio da humanidade, da Unesco, né, que Noronha tem esse selo, essa chancela da ONU, como a gente está falando de uma unidade de conservação, né, que tem, né, duas categorias aí, parte da ilha é Parque Nacional Marinho e a outra parte é a área de proteção ambiental. Então, de fato, é um local muito singular. Ilhas são frágeis, né, por natureza, e os cuidados ambientais são de suma importância, né, para a conservação desse tipo de ambiente. Então, de 1990 até hoje, a gente foi cada vez mais abrindo o nosso escopo de atuação, nossas linhas de atuação, a trabalhar muito com as pessoas, né? Sejam as crianças, como a gente sempre fez, depois a gente passa para os empresários locais, e hoje também a gente fala muito com os visitantes, com os turistas, porque a colaboração de todos é muito importante para a preservação da ilha. Bom, você já deu alguns exemplos sobre o trabalho de vocês, e recentemente foi divulgado o relatório de avaliação de impacto social do projeto. Um dos principais dados desse documento é que a cada R$ 1 investido foram gerados R$ 8,36 em benefícios para a sociedade. Ou seja, o retorno foi 8 vezes maior do que o investimento. O que isso significa na prática? Como vocês percebem esse retorno? Olha, a gente ficou muito feliz quando a Petrobras nos comunicou, né, que eles estavam contratando essa empresa terceirizada, a IDES, para fazer essa avaliação do custo-benefício. A gente achou muito legal, porque até então a gente não tinha isso em números, né? E a matemática é muito importante, porque a gente vive num mundo em que números são muito importantes, até para a nossa própria avaliação, né? Como a gente de fato também é visto e o alcance dos nossos resultados, né? Óbvio que quando a gente veste a camisa de uma empresa, de uma instituição, a gente veste, né? Será que a gente se vê tão grande como a gente de fato, né? Os outros nos veem, esse tipo de questionamento. Então, quando chegou esse resultado, né, para a gente, que foi uma trajetória aí longa, não só a equipe toda participou, né, com entrevistas e depoimentos, mas também principalmente o público beneficiado diretamente, como os alunos da escola, os gestores das escolas, empresários locais, enfim, instituições parceiras, né, que têm um contato mais de longo prazo com a gente e assim é beneficiado com os nossos programas. Foi por volta de quase um ano de dedicação a essa avaliação, e quando veio o resultado a gente ficou de fato muito feliz, né? Porque a gente vê que o indicador monetário, né, é tudo na economia, e a gente vê então que não é só a gente que se acha um dos melhores programas, né, ecológicos de longa duração, que é o PELD, mas de fato esse estudo, né, resultou que de fato nós somos, né? A matemática comprovou isso. Dos exemplos que você trouxe da capacitação, da formação, né? Porque esse retorno, o 8 vezes maior, ele é também pensando nesse investimento na formação de pessoas. Tem mais gente formada, tem mais gente trabalhando, tem mais gente ocupando outros espaços. De fato, o que os, né, beneficiados nos relataram, né, com os nossos cursos de formação, é que pelo fato deles terem adquirido mais conhecimento, que seja também o inglês, porque a gente por muitos anos deu cursos, né, a gente conseguiu em parceria com o IASEG, né, que fosse levado o curso do IASEG para Fernando de Noronha, e nessa formação continuada que a gente tem feito, né, com os empresários locais, a gente sempre traz temáticas diferentes, né? Entender melhor sobre a fauna, a flora, a geologia da ilha, também o que é uma condução eticamente correta, moralmente correta, a postura das pessoas, a oratória. Então, a gente sempre trouxe muitos cursos de diferentes temáticas, porque em Noronha a gente não tem, né, essa possibilidade de ter uma universidade, cursos técnicos, cursos livres, né? Então,
antes hoje com a pandemia mudou um pouco, muita coisa você pode fazer hoje à distância, mas até antes da pandemia nós sempre fomos a instituição que mais levou cursos para os empresários locais de Fernando de Noronha. E isso dá um diferencial, né, no profissionalismo da pessoa. E hoje o turista, ele sem dúvida que ele não quer só passar por Noronha sem saber das coisas, né? Ele não é só observar aquela beleza cênica, mas ele procura, né, mais informação, que ave é aquela, que golfinho é aquele, e faz muita pergunta, né? Então, isso, sem dúvida, deu muito diferencial para a mão de obra de Noronha, de estar mais apta a prestar um serviço de qualidade, um serviço também, vamos dizer assim, porque não é só a qualidade hoje, né? Você prestar uma qualidade, mas você ter conhecimento, né? Você ter uma postura correta como um prestador de serviço também, né? Você comentou agora sobre um pouco das dificuldades para quem vive em Fernando de Noronha, principalmente pelas condições de se viver em uma ilha. Ao mesmo tempo, tem a beleza cênica e o contato muito próximo com a natureza. Para o morador de Noronha, como é o dia a dia? Quais são as vantagens e as desvantagens? A primeira coisa que a gente sempre gosta de falar, que o turista fala, você mora nesse paraíso. E qualquer pessoa que mora em Noronha nunca vai chamar a ilha de paraíso, né? Exatamente pelas dificuldades, né? Eu diria que todo lugar tem ônus e bônus, como a gente estava falando aqui dos cursos, né? É um dos grandes problemas, por exemplo, dos jovens de Noronha, né? Que a gente trabalha muito com os jovens e eles sentem muita falta, assim, de poder, depois da escola, poder ficar ainda em Noronha e estudar o que eles querem, porque não tem nenhuma faculdade, não tem nenhum curso técnico, nenhuma escola técnica, né? Não tem curso de línguas, não tem aula de dança, não tem, né, uma série de coisas. Então, para um jovem realmente ficar em Noronha é complicado, né? A maioria deles acabam saindo, né? Vão para Recife, para Natal, onde eles têm família, para eles estudarem, que de fato hoje você ter uma graduação, um curso técnico, pensar no mestrado, no MBA, no doutorado, isso hoje é muito importante para você estar inserido no mercado de trabalho, aprender uma língua, né, saber mexer em computador. Agora tem, né, óbvio, a questão da logística, né, que o nosso alimento chega de avião ou chega de barco, né? Então você não vai lá no mercado, no supermercado da esquina e consegue tudo que você deseja, né? Às vezes tá sem verdura a ilha, você fica uma semana sem comer verdura, você fica uma semana sem comer ovo, você às vezes é um problema conseguir água mineral, que a nossa água vem toda também importada de barco, né? Então quando chega, se a ilha estiver muito lotada, com muita demanda por água mineral, você tem que ficar em fila. Às vezes o pessoal chega na madrugada na fila para conseguir um garrafão de água mineral. Então tem gás também, a gente já teve crise, né, com botijão de gás. Às vezes para sair da ilha é um problema, não tem passagem, porque foi tudo vendido para o turista, aí o morador não consegue sair da ilha, né? Então por isso que a gente fala que a gente não mora no paraíso, né? Que a gente enfrenta problemas da ilha, como todo local tem seus problemas, né? Agora, dois grandes bônus que eu diria que Noronha não oferece, assim, dois bônus que Noronha oferece muito para as pessoas é a segurança, né? Que a gente tem, qualquer hora que você sair a pé, sozinho, mulher, homem, criança, você não vai passar, né, por um assalto, um sequestro, uma bala perdida. Então, a questão da segurança para mim, é muito qualidade de vida isso, e também a questão do trânsito, né? Como eu venho de São Paulo, uma cidade com muito trânsito, só o fato de você chegar em um minuto nos lugares e não perder esse tempo, essa energia, né, que as pessoas perdem no trânsito, eu acho isso incrível. Esses dois bônus de Noronha, acho que não tem preço, sabe?
maravilhoso isso. Você pontuou a questão sobre a disponibilidade de alguns alimentos específicos e até de água mineral, e sobre como a pressão está cada vez maior com o aumento de turistas. 2021 bateu o recorde de visitantes, foram 114 mil turistas só no ano passado. A ilha tem estrutura para atender essa quantidade de pessoas? Como que essa população que surge interfere nos serviços que são prestados e na proteção da biodiversidade? Então, é uma pergunta bem interessante essa, Jenny. Noronha, a cada ano, só bate o recorde, né, do número anterior. Principalmente quando o dólar está alto, né, então as pessoas aí viajam mais internamente e as pessoas queriam para o Caribe, enfim, para outros lugares que são conhecidos, né, por águas cristalinas e transparentes para mergulhar, acaba optando para ir para Noronha, né? O que acontece hoje também é que Noronha virou um destino muito das celebridades, né? Então, hoje com todas as mídias, o pessoal posta, fala muito, né, dessa beleza cênica, das festas. A gente vê até que hoje muda um pouco o perfil, né, do turista, né, que está indo para Noronha. Só um indicador assim que já mostra como o perfil está mudando. No auditório do Tamar, né, que fica lá no bairro do Bodró, na frente do ICMBio, de segunda a segunda sempre tem palestras ambientais, né, sobre o projeto Golfinho Rotador, a gente sempre dá palestra lá, o projeto Tamar, o pessoal dos tubarões, sobre a história da ilha, às vezes tem também algum convidado, então todo dia da semana é dedicado a alguma temática interessante, né? Até exatamente para informar o turista. Sempre esse auditório era lotado, com gente sentado pelo chão, gente na janela, né? Hoje você vê lá 30 pessoas, 20 pessoas, né? Que está tendo um pouco dessa inversão em Noronha, né? Do turista que tinha essa sede pelo conhecimento e hoje o turista tem muita sede para tirar foto de Noronha e ir para as baladas, ir para as festas, está postando nas mídias, né? Não estou dizendo que essas pessoas não sejam ambientalmente corretas, não quero de jeito nenhum dizer que porque quem tira foto posta no Instagram não tem educação ambiental, ou quem vai na palestra tem educação ambiental. De jeito nenhum, que a gente não pode rotular assim facilmente as pessoas, né? A gente só vê que hoje as palestras que eram um must, que todo mundo queria ir, as pessoas já não procuram. Então a gente fica um pouco assim nesse questionamento. Será que o perfil está mudando muito mais para balada, para aparência, do que de fato está consumindo um ecoturismo? É uma pergunta, né? Você falou da sobrecarga. Em 2008, né, o ICMBio contratou um estudo de capacidade de suporte de carga, porque toda a infraestrutura da ilha, seja a rede de esgoto, a provisão de água, que a nossa água é dessalinizada, né? Então, os reservatórios de água, a questão da coleta dos resíduos sólidos, isso foi tudo construído por uma infraestrutura que comportasse por volta de 2.800 pessoas. Então, o que acontece é que hoje tem aí mais ou menos um número de 5, 6 mil moradores, né? Fora, dependendo da época do ano, mais alta estação, que é Natal, depois do Natal, né? Ano Novo, até Carnaval, podendo chegar até 2.000 turistas. Então, a gente pode ter na ilha aí 7, 8 mil pessoas por dia na ilha, para uma capacidade que foi feita para 2.800 pessoas. Então, mesmo que a pessoa até queira ser ambientalmente correta, né, já estourou a capacidade de suporte de carga da ilha, né? Então, a pessoa vai tomar banho, né, vai usar, né, o toalete, enfim, todas as coisas. Não é, vamos dizer assim, culpa da pessoa, isso, né, porque ela vai ter que usar o banheiro, só que toda essa estrutura não está dando suporte, né, para essa sobrecarga na ilha, tanto que
as lagoas de decantação, né, do esgoto, não estão suportando isso, dependendo da época do ano, quando chove mais, né, essa água dos efluentes líquidos não fica tempo suficiente nessas lagoas e acaba indo in natura para a praia, né, uma das praias mais afetadas é a Praia do Cachorro, o Boldró, a Praia do Boldró, e a biboca, né? Então você vê de fato os efluentes líquidos com muita matéria orgânica indo para essas praias, tendo uma eutrofização, né? Então a gente vê água mais turva, um cheiro já mais de esgoto. E aí fica essa pergunta, né? Que o nosso país, infelizmente, isso é um cenário bem comum, infelizmente, do nosso país, da infraestrutura nunca está acompanhando o aumento da população, né? Isso não é só em Noronha esse problema infelizmente acontece em muitos lugares do nosso país, né? Então não é só a questão do esgoto, né? A gente está falando aí de água também, agora está tendo uma obra da Compesa, que é a Companhia Pernambucana de Saneamento Básico, que também pega a água do mar para dessalinizar, para finalmente aumentar um pouco o número de, né, litros dia de coleta dessa água para ter mais água para as pessoas na ilha. Porque a gente tem um abastecimento uma vez por semana, chega água nas casas, nas posadas, né? Se você não tiver bastante controle, bastante economia, não tiver bastante caixa d'água, cisterna, como por exemplo a gente também tem cisterna, você fica sem água, aí você tem que chamar o caminhão, pagar por fora, esse tipo de coisa, né? Enfim, a gente precisa repensar, né, tudo isso, porque a gente está numa unidade de conservação, num patrimônio da humanidade, que o turismo é muito legal, é uma atividade que pode sensibilizar muitas pessoas, né, na questão da conservação dos recursos naturais, mas eu acredito que o governo precisa fazer mais parcerias com os empresários locais e a gente trabalhar a melhoria dessa infraestrutura para acabar não prejudicando essa natureza tão frágil e rica que tem Fernando de Noronha. E, ao mesmo tempo, tem alguns projetos, né, em andamento com iniciativas para promover a sustentabilidade, reduzir o uso de plásticos, né, buscar se tornar carbono zero, algumas coisas nessa linha. Elas têm efeito prático? É suficiente? Como que isso funciona também na prática? Uma hora tem que começar, né? Todas essas iniciativas, uma hora, de alguma forma, a gente tem que dar o start, né? Isso já mostra que a preocupação existe, a vontade de diminuir a pegada ecológica é grande. Realmente, em Fernando de Noronha, todos nós temos essa preocupação, seja, né, nós como ONG, o governo do estado, né, desde o início, né, do projeto Golfinho Rotador, que a gente pensa, uau, a gente tem que diminuir a nossa pegada ecológica, porque a população mundial está crescendo, né? E quanto mais gente, a gente tem que repensar nossos hábitos e o nosso consumo, esse tipo de coisa. Inclusive, quando a gente teve um recurso financeiro maior da Petrobras, a gente conseguiu construir a nossa sede e a gente optou por um projeto arquitetônico baseado em uma arquitetura sustentável, né? Que a gente pudesse ter um telhado onde a gente colocaria placas fotovoltaicas, o coletor solar térmico para os chuveiros, que também usa, né, as placas de aquecimento solar, calha para a gente captar água de chuva, janelas maiores que a gente pudesse usar vento, né, e a luz natural sem precisar usar tanto ar condicionado, iluminação. Então, a gente tomou várias iniciativas no nosso projeto arquitetônico para diminuir a nossa pegada ecológica. E isso é muito importante, né, que tanto as iniciativas privadas como o governo, né, cada vez mais optem por esse tipo de iniciativa, né? É o mínimo que a gente pode fazer, eu sempre falo, né?
E então a administração da ilha, né, lançou a questão do plástico zero, né, que isso é muito importante, de fato, né, para uma ilha. A gente pode ser um modelo de gestão sustentável, de governança sustentável, porque imagina um arquipélago tão pequenininho, né, de 20 e poucos quilômetros quadrados, se a gente não conseguir fazer uma gestão sustentável, né, numa área tão pequenininha, aí a gente já se desanima para esse tamanho gigantesco do Brasil, né? Cíntia, a gente conversou bastante sobre o trabalho de vocês com relação às pessoas, os empresários, os prestadores de serviços, os turistas, estudantes, toda a comunidade. E o projeto Golfinho Rotador, como o próprio nome sugere, ele nasceu a partir da necessidade de proteger o golfinho rotador. Então, de que forma o trabalho com as pessoas gera melhorias para os golfinhos? A gente sempre diz que se não tá bom para as pessoas, não pode estar bom para os golfinhos, se não tá bom para os golfinhos, também não pode estar bom para as pessoas, né? A gente tem a espécie bandeira do golfinho, óbvio, né? Mas a nossa preocupação é com todo o ecossistema, né, oceânico. Eu já até aproveito para falar sobre a década da ciência oceânica, né? A ONU lançou em 2021 a década da ciência oceânica, e vai de 21 a 30, né? Lembrando dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que são metas, né, que a ONU tem para exatamente acabar com a pobreza, com a miséria, com as injustiças sociais, com a desigualdade entre os sexos. E um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é o 14, que é a vida na água, que trata exatamente dos recursos marinhos, do oceano, do problema da pesca, né, do branqueamento dos corais, né? A gente fala muito da Amazônia, que é o pulmão do mundo, mas quem de fato nos dá oxigênio para respirar são os oceanos, né? Então, a gente sempre fala que quando você desmata uma área, você vê com seus olhos, né? Ali você vê a árvore deitada, você vê aquilo que era verde, de repente não tem nada. Agora, o oceano, você vê aquela lâmina d'água e você não vê o que está acontecendo lá. Você não sabe quantos peixes estão morrendo, quantas espécies estão desaparecendo, como os corais estão com a sua saúde, né? Enfim, todas essas questões do oceano. Então, a nossa preocupação é com os golfinhos, a gente usa esse carisma dos golfinhos para chamar atenção para a conservação do oceano, né? Porque é um planeta azul, né? Na verdade, o nosso planeta não é terra, não é verde, ele é azul. Então, e nós que moramos em Fernando de Noronha, somos a única comunidade insular oceânica do Brasil. Então, se a gente não entender o que é essa cultura oceânica, e a gente não entender a importância da preservação do oceano, que a gente é rodeado de oceano, imagina quem está longe do oceano. É muito da nossa responsabilidade transmitir, né, essas mensagens para a população brasileira, para a população mundial que nos visita, como cada um de nós pode sim ajudar na preservação do oceano. Se a gente imaginar que praticamente todos os rios desaguam no oceano, que, né, todo o lixo, todos os efluentes vão bater no oceano, né, como a gente tem que ter responsabilidade sobre os nossos resíduos, né? A nossa missão é tentar comunicar ao máximo, como todos nós, independente se a gente mora em Noronha ou não, se a gente está longe do oceano ou não, a importância da preservação do oceano até para a nossa própria sobrevivência, né? Porque nosso alimento vem do oceano, muito da indústria farmacêutica, né? Usa-se recursos marinhos, algas e várias, né? Vários animais que vêm aí do oceano. Então, a nossa preocupação é com o oceano como um todo. Aqui a gente só usa esse golfinho, que é uma cara muito simpática, para atrair as pessoas, né?
Nesse sentido, além do que vocês percebem com relação às mudanças que aconteceram ao longo do tempo na ilha, como os golfinhos sentiram essas transformações? O que vocês já identificaram de mudança de comportamento dos golfinhos? Olha, quando a gente começou a nossa pesquisa, né, como eu falei, em 1990, a gente tinha um ponto de observação dos golfinhos, ponto fixo, né, que a gente faz, ali no Mirante dos Golfinhos, tanto que a Baía dos Golfinhos foi fechada como um local intangível, né, de não acesso, porque os golfinhos chegavam por volta das 5 da manhã e ficavam lá praticamente 12 horas, até 4, 5 da tarde, na Baía dos Golfinhos, quando depois eles, né, saíam da ilha e iam pescar, né? Como eu falei, eles durante o dia descansam e à noite eles se alimentam, estão pescando, procurando, né, os peixes, camarão e lula que eles comem. Então, por muitos anos, né, a Baía dos Golfinhos foi o local que você via golfinho todo dia na ilha. E quando começa a ter esse aumento de turismo náutico, mais barcos chegando na ilha, e não só passeio durante um período do dia, mas nos dois períodos do dia, tanto que hoje as pessoas fazem mais passeio para ver golfinho pela manhã, porque é certo que você vai encontrar golfinho pela manhã. Lá atrás, em 1990, quando tinha bem menos barco na ilha, menos da metade do que tem hoje, você podia fazer de manhã, fazer à tarde, tanto fazia, porque os golfinhos estavam lá quase que 12 horas na ilha, né? Então as pessoas até preferiam sair à tarde, no passeio de barco, do que de manhã, porque de manhã ia para a praia, curtia a praia, à tarde fazer o passeio de barco. Hoje já mudou, porque os golfinhos já estão ficando menos tempo na ilha, né? E eles estão mudando de local. Eles eram, então, muito presentes na Baía dos Golfinhos, hoje eles já estão nessa região do Porto Santo Antônio, entre ilhas, né? E por que está tendo essa mudança de local, né? A gente tem várias perguntas ainda, porque uma pesquisa, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem perguntas, né? E as respostas só a longo prazo, porque a gente vai estudando, monitorando, fazendo vários estudos. Então, para ter uma resposta certeira, a gente ainda não tem, mas a gente tem algumas hipóteses com relação a essa mudança de área dos golfinhos e esse menor tempo em Fernando de Noronha. Então, a primeira questão é, se os golfinhos procuram Noronha para descansarem, né, porque eles vão, vamos dizer assim, dormir em Fernando de Noronha, que eles não dormem como a gente de fechar os olhos, né, e ficar lá parado. Eles baixam o metabolismo, entram como num estado meditativo, né, algo assim, mas eles continuam em alerta, mas com o metabolismo bem baixo, assim como eles descansam. Então, é como a mesma coisa conosco. Se você vai para sua casa descansar e o seu ambiente em volta da sua casa passa a ser barulhento e agitado, você não vai descansar com qualidade, né? Você vai ficar incomodado com o barulho, com o passa-passa, com gente, com carro, com ônibus, com avião, com helicóptero, enfim, com toda a barulheira. Então, isso não é uma coisa muito saudável para os golfinhos hoje que estão procurando Noronha para repousar, essa quantidade de turismo náutico em Noronha. Então, por isso que a gente acredita que eles já fiquem menos tempo em Fernando de Noronha, porque eles já não encontram mais a tranquilidade que eles encontravam no passado, né? E como eles são oceânicos, na verdade eles não precisam de Noronha, porque eles são oceânicos, né? Agora Noronha precisa dos golfinhos, porque o turismo, né, precisa dos golfinhos. Então, isso é uma questão que a gente sempre frisa, né, quando a gente dá os nossos cursos. Olha, gente, cuidado com esse assédio em cima dos golfinhos, né? A gente sabe que todo mundo ama o golfinho, quer ver o golfinho, mas existem regras do turismo náutico, né? Número de embarcações, como você se aproxima, a velocidade do barco, é proibido nadar com os golfinhos, então não estimule esse tipo de prática, que é ilegal, né? Então, siga as regras, que isso vai fazer com que haja menos pressão sobre os golfinhos, né? Recentemente teve
um incidente, né, porque o golfinho rotador faz todas aquelas acrobacias no ar. E aí, num passeio matinal, que hoje é bem comum, né, aquelas canoas havaianas, tinham várias canoas havaianas, o grupo dos golfinhos ali no Porto Santo Antônio, e as canoas havaianas foram todas atrás dos golfinhos, meio que encurralaram o grupo, e aí o golfinho foi dar uma rotação e caiu dentro da canoa havaiana e derrubou uma turista. Isso, inclusive, é a segunda vez que acontece, não é a primeira. É que a primeira não foi registrado, ninguém estava filmando na hora, né? Ninguém estava com o celular na mão, e dessa vez filmaram, e foi chocante, né? A gente até postou lá nas nossas mídias, quem quiser ver aí, a cena. A gente ficou muito triste com o incidente, mas foi um alerta. Isso foi bom porque essa semana, inclusive, a gente está dando um curso de formação para o pessoal das canoas havaianas e dos barcos de forma geral, um curso de observação de cetáceos, né? Como é feito internacionalmente esse tipo de turismo de observação de cetáceos de forma responsável, respeitosa, né? Que a gente não faça com que os golfinhos abandonem a ilha, porque é o que está acontecendo, né? Pelos nossos estudos, hoje cada vez menos os golfinhos, como eu falei, ficam menos tempo na ilha, estão mudando o local, que é a periferia da ilha. No Havaí também tem esse golfinho rotador, a mesma espécie, né? Não é o mesmo grupo, porque eles não migram, né? Esses que estão em Noronha, eles moram ali na cadeia de montes submarinos, que é entre Noronha e Rocas, né? Então eles não migram. Então esses do Havaí é só a mesma espécie. E o Havaí também teve esse problema de não se colocar limites para o turismo. Eles também tinham, como a gente tem a Baía dos Golfinhos, eles também tinham uma baía similar, onde os golfinhos ficavam lá repousando. E lá, inclusive, não foi fechada, as pessoas podiam entrar de caiaque, mergulhar, fazer o que quisessem, e aí os golfinhos simplesmente foram embora da baía. Não tem hoje, você não avista mais golfinho rotador no Havaí, nessa parte onde tem turismo. Gente, imagina você, vai para sua casa, você quer descansar, aí fica alguém tocando campainha, colocando som alto, né, te perturbando o teu sono, você vai mudar de casa, você vai embora desse local. É o famoso bom senso, né? Não precisa encostar ou perseguir o animal. Exatamente, é só a gente pensar, se colocar no lugar do outro. É tão simples esse exercício, né? E respeitar a casa alheia, porque os golfinhos chegaram, os tubarões, os golfinhos, enfim, as aves, as mabuias, que é a lagartixa endêmica de Noronha, chegou bem antes do ser humano. Então, não é a nossa casa ali, né? A gente não é um animal marinho oceânico, né? Então, vamos respeitar, existem normas que nos ajudam. Então, é muito importante que o turista, né, se informe e busque, né, informações, como seria esse comportamento de respeito, né? Aqui a gente falou bastante sobre Noronha, que é o local onde vocês atuam, e a ilha como exemplo de conservação e que enfrenta cada vez mais dificuldades para se manter preservada. De que forma que o setor privado e outras áreas da sociedade podem colaborar para ajudar a recuperar e preservar o patrimônio natural? Isso é bem, bem legal, porque assim, do pequeno ao grande, qualquer um pode ajudar, né? Então vamos pensar no pequeno, por exemplo, a gente tem um programa que é o sócio colaborador, né, do projeto Golfinho Rotador, que a pessoa pode nos ajudar com pequenas quantias a estar, né, apoiando nossas ações de educação ambiental, de pesquisa no nosso site, golfinhorotador.org.br tem, né, como a pessoa pode se afiliar, ser um sócio colaborador. Então, o cidadão comum pode ajudar, mas se a gente extrapolar para a iniciativa privada, né, porque toda atividade humana, independente de qualquer que seja ela, não vamos pensar só nas maiores, tipo mineradoras, né, que tem um potencial maior de impacto, mas um hotel também tem um potencial do impacto negativo no meio ambiente, se não tiver um cuidado com a água, com os efluentes, com os resíduos sólidos, com os produtos que usa.
Mas, enfim, se de forma geral, né, do cidadão, a iniciativa privada, houvesse essa iniciativa de estar apoiando projetos, instituições, ONGs, né, idôneas, óbvio, né, que fazem um trabalho legal e ajudando com patrocínio, com apoio financeiro, para a gente dar continuidade à pesquisa, educação ambiental, eu tenho certeza que o planeta seria outro, né? Então, por isso que a gente tem muito orgulho do patrocínio Petrobras, porque é uma empresa que tem um potencial para poluir, apesar de ter assim, baixíssimos, né, casos de incidentes, acidentes de vazamento, e eles investem muito em projetos, né, socioambientais. Então, se todas as empresas, né, tivessem esse olhar que a Petrobras tem, seria muito bom. Não só aqui no Brasil, mas eu digo de forma geral, porque, como eu falei, né, o nosso planeta é um só, né? A nossa casa é essa e a gente não tem plano B, a gente só tem um plano A, que é esse planeta água aqui. Cíntia, super obrigada. Espero que o trabalho de vocês continue gerando cada vez mais retornos e que dê tempo de reverter o cenário de sobrecarga na ilha, que as pessoas se conscientizem cada vez mais sobre o impacto delas na natureza e que tudo isso se transforme em um ambiente sustentável para nós e para a biodiversidade. Muito obrigada pelo papo. Obrigada, Jenny. E fazer um convite aqui para os nossos ouvintes, né? Seguir nossas mídias, nosso Instagram, nosso podcast que a gente também tem, a gente tem Facebook, tem um canal YouTube com pílulas de conhecimento, né, sobre os mares e os oceanos, são vídeos curtinhos de 2-3 minutos que a gente fala sobre todas essas questões oceânicas. Então, junte-se a nós, quando forem a Noronha, nos procure, vem ver os golfinhos com a gente tem binóculo, material informativo, para a gente curtir aí a natureza sem deixar uma pegada negativa, né? Então, muito obrigada pelo convite e espero que a gente se encontre em outros momentos também. Com certeza, Cíntia, e espero que a próxima seja em Noronha. Então venha, por favor. Já está aí o convite. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!